Hoje vamos falar sobre um dos maiores evangelistas da história cristã, Charles Finney, o homem conhecido como o pai do avivamento moderno. Um advogado talentoso que trocou os tribunais dos homens pelas causas do reino de Deus. Em uma época de frieza espiritual e indiferença, Deus o levantou para reacender a chama da fé. Suas mensagens simples, mas cheias do poder do Espírito Santo, abalavam cidades inteiras. Homens choravam, fábricas paravam, e o céu parecia descer sobre a terra. Finney acreditava que o avivamento não é acaso, mas resposta à obediência. E sua vida provou que um coração inflamado por Deus pode transformar uma nação. Fique aqui e descubra a inspiradora história de Charles Finney, um homem comum que foi usado de forma extraordinária para reacender o fogo do Espírito em sua geração. No início do século XIX, a América vivia um tempo de apatia espiritual. As igrejas estavam cheias de pessoas, mas vazias de poder. A fé havia se tornado um hábito social, algo frio, previsível e sem paixão. E nas pequenas cidades do estado de Nova York, o pecado parecia mais vivo do que a esperança. E foi nesse cenário cinzento que Deus começou a preparar alguém improvável. Um jovem advogado chamado Charles Grandison Finney, um homem racional, disciplinado, apaixonado pela justiça, mas que ainda não conhecia o justo juiz. Enquanto estudava as leis humanas, Finney começou a se inquietar com algo mais profundo. Por trás de toda a lei, parecia haver uma lei maior, a de Deus. E ao se dar conta disso, percebeu também algo assustador. Ele próprio era culpado diante dessa lei. Essa inquietação cresceu dentro dele até o dia em que a dúvida se tornou busca. E essa busca o levou ao encontro que mudaria tudo. E é exatamente aí que o fogo começa a se acender. Era o outono de 1821. Finney saiu cedo para um bosque nos arredores da Vila de Adams, em Nova York. Ele não buscava um momento místico, queria apenas respostas. Mas naquele silêncio da floresta, o Espírito Santo o encontrou. Finney caiu de joelhos sobre as folhas secas e orou, talvez pela primeira vez com sinceridade. E então, algo inexplicável aconteceu. Mais tarde, ele escreveria: parecia que ondas de amor líquido se derramavam sobre mim. Era como se eu fosse envolvido por uma presença irresistível. Naquele instante, o advogado se rendeu completamente. O homem que antes defendia causas humanas, agora se tornava um advogado das almas. Na manhã seguinte, chegou ao escritório e declarou: não preciso mais de casos, tenho um novo chamado. Mas ele ainda não fazia ideia do que esse chamado exigiria. Finney começou a pregar quase imediatamente, sem diploma de teologia, sem títulos, mas cheio do poder de Deus. Suas palavras eram simples, mas atravessavam o coração. Ele pregava com uma convicção que fazia os ouvintes tremerem. E algo sobrenatural acontecia. Vilarejos inteiros eram impactados. As pessoas choravam, se reconciliavam, confessavam seus pecados publicamente. O norte do estado de Nova York passou a ser chamado de Distrito Queimado, porque o fogo do avivamento parecia consumir tudo por onde ele passava. Finney afirmava que o avivamento não era sorte, mas consequência de oração, arrependimento e obediência. O avivamento é tão certo quanto a colheita. Plante arrependimento, regue com oração, e Deus enviará o fogo. Mas para sustentar esse fogo, Finney teria que desafiar tradições e enfrentar a oposição da própria igreja. Finney acreditava que a igreja precisava mudar a forma de evangelizar e começou a adotar o que chamou de medidas novas, métodos ousados e diretos, diferentes de tudo que já se via. Ele criou o Banco dos Aflitos, um assento na frente da igreja reservado àqueles que queriam se render a Cristo. Ali, as pessoas eram convidadas a decidir, sem desculpas, sem esperar sentir algo. Finney também incentivava a participação das mulheres na oração pública, algo considerado escandaloso na época, e usava música e emoção como ferramentas legítimas de evangelização.
Essas práticas chocaram muitos líderes tradicionais. Chamaram-no de exagerado, inovador demais, até manipulador. Mas Finney não recuava. Ele dizia: se o método antigo não alcança os perdidos, então não é sagrado, é apenas inútil. E apesar das críticas, o que Deus fazia por meio dele calava qualquer argumento. Em seus cultos, a presença de Deus era algo quase palpável. Finney nem sempre precisava pregar para que as pessoas se quebrantassem. Certa vez, em uma fábrica, bastou ele entrar para que o ambiente mudasse. Trabalhadores começaram a chorar, máquinas foram desligadas e o dono decidiu encerrar o expediente para transformar o local em uma reunião de oração. Era o poder do Espírito Santo, simples, real e irresistível. Finney dizia: não é a eloquência que convence o pecador, é o Espírito Santo. O fogo se espalhava. Cidades inteiras eram transformadas. Mas ele não queria apenas lágrimas, queria frutos de arrependimento. E esses frutos logo apareceriam, de forma tão intensa que mudariam até a sociedade americana. Os avivamentos liderados por Finney não ficavam restritos às igrejas. Eles transbordavam para as ruas, para os lares, para a política e para a cultura. Bares fechavam, famílias se reconciliavam, homens devolviam o que haviam roubado, e até os jornais noticiavam o impacto espiritual nas cidades. Finney acreditava que fé verdadeira gera transformação social. Por isso, lutou com veemência contra a escravidão, defendeu a educação para todos e ajudou a fundar o Oberlin College, uma das primeiras instituições dos Estados Unidos a aceitar negros e mulheres como alunos. Ele pregava: um avivamento genuíno muda o coração do homem, e um coração mudado muda a sociedade. Mas enquanto muitos o viam como herói, outros o viam como ameaça. E logo sua teologia ousada seria colocada à prova. Finney desafiava a teologia tradicional de seu tempo. Enquanto muitos pregavam que a salvação dependia apenas da soberania divina, ele enfatizava a responsabilidade humana diante do Evangelho. Acreditava que o homem podia resistir ou cooperar com o Espírito Santo e que o arrependimento era uma decisão prática, não apenas uma emoção passageira. Ele dizia: você tem poder para escolher a quem servirá. Não espere uma emoção, obedeça à luz que Deus já te deu. Esse ensino gerou debates acalorados, mas também produziu algo inegável: frutos duradouros. Em muitas cidades, mais da metade da população se converteu após suas campanhas. E enquanto o fogo crescia, Finney descobriria que toda chama também traz um preço. O sucesso trouxe oposição. Finney foi acusado de manipulação emocional, de heresia, até de fanatismo. Mas nada o abalava. Ele sabia que a verdade sempre incomoda quem vive de aparência. Certa vez, ao ser criticado por líderes religiosos, respondeu: prefiro ser condenado pelos homens e aprovado por Deus, do que aplaudido por igrejas frias que não choram mais pelos perdidos. Certa vez, ao ser criticado por líderes religiosos, respondeu: prefiro ser condenado pelos homens e aprovado por Deus, do que aplaudido por igrejas frias que não choram mais pelos perdidos. Mesmo diante da exaustão física e emocional, ele continuou pregando. Havia algo em seu interior que não podia ser apagado. O fogo do avivamento havia se tornado seu próprio oxigênio. E mesmo quando o corpo já não aguentava mais, o espírito de Finney ainda ardia. Durante sua vida, estima-se que mais de 500 mil de pessoas tenham se rendido a Cristo por meio de suas pregações. Mas seu legado vai muito além dos números. Ele inspirou gerações inteiras. De Dwight L. Moody a Billy Graham. Suas ideias influenciaram o movimento missionário moderno e o conceito de evangelismo pessoal que as igrejas usam até hoje. Finney não queria fama, queria transformação. E o impacto de sua entrega ainda ecoa 2 séculos depois. Mas antes de partir, ele deixaria um último recado àqueles que viessem depois dele. Nos últimos anos, já debilitado, Finney continuava pregando em Oberlin. A voz estava mais fraca, mas o fogo ainda o consumia. Em uma de suas últimas mensagens, ele declarou: não me contento em saber que já houve avivamentos.
Quero ver o fogo cair novamente, até que o mundo inteiro arda por Cristo. No dia 16 de agosto de 1875, Charles Finney descansou em paz. Mas o avivamento que começou em seu coração continua vivo. Em cada geração que decide se ajoelhar e buscar a Deus de todo o coração. E é aí que chegamos a nós. A geração que pode reacender essa chama. A história de Charles Finney nos lembra que o avivamento não é um mito distante. Ele acontece toda vez que alguém decide se render completamente ao Espírito Santo. Ele nos ensina que fé sem ação é teoria. Oração sem arrependimento é ritual. E igreja sem fogo é apenas prédio. O mesmo Deus que incendiou o coração de Finney ainda procura corações dispostos hoje. Talvez o mundo esteja frio, mas basta uma faísca para reacender tudo. E essa faísca pode ser você, amém? Se a vida de Charles Finney te inspirou, deixe o seu amém nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva no canal Heróis da Fé para conhecer mais histórias de homens e mulheres que Deus usou para mudar o mundo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.